Democracia ou ditadura? O que prefere o brasileiro? Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais uma semana, agradecendo a sua audiência, depois de um final de semana onde tivemos um feriado de Páscoa. Para quem é cristão pôde orar e adorar, para quem não é pôde descansar. Mas o também importante fato deste final de semana é que ontem, dia 31 de março, o Brasil tem uma data histórica que não foi lembrada do ponto de vista governamental, mas foi sim lembrada do ponto de vista popular, com algumas manifestações em São Paulo, inclusive hoje no Brasil, uma chamada caravana reversa, não é isso? Marcha reversa. Ela vai fazer o caminho oposto do caminho das tropas do general Mourão em 64, né? Que saiu de Juiz de Fora, foi até o Rio. Eles vão sair do Rio e vão até Juiz de Fora. Portanto, essa data marcante, que são 60 anos do golpe militar de 64, tem tudo a ver com uma informação que saiu no final de semana. Uma pesquisa do Datafolha, que foi revelada no sábado, onde foram entrevistadas pessoas em todo o Brasil, em quase 150 municípios, com uma margem de erro de apenas 2%, mostrou que 71% dos brasileiros preferem a democracia e apenas 7% querem a ditadura. Agora, o dado interessante, para não dizer preocupante, desta pesquisa, Rodolfo, é que 18% dos entrevistados disseram que não preferem nem ditadura nem democracia, ou seja, para eles, o regime de governo no Brasil é indiferente. Isso é algo preocupante. De qualquer forma, é um dado que demonstra, justamente nesta data histórica de 60 anos do golpe de 64, como pensa o brasileiro. Bom, com certeza, com certeza. Esses 18% aí, né, quer dizer, indicam que a gente ainda precisa de um pouco mais de educação política no Brasil, de um pouco mais de educação de cidadania no Brasil, né? Mas o dado mais importante, sem dúvida nenhuma, é esse apoio amplo à democracia brasileira, 71%, o que mostra que 60 anos depois do golpe militar de 1964, a democracia parece consolidada no Brasil. Quer dizer, a democracia consolidou-se na mente do brasileiro, o que é muito bom, o que é muito importante e que indica, talvez, que realmente o que se tentou depois no 8 de janeiro não iria mesmo dar certo. Por quê? Porque o apoio para aquelas atitudes era um apoio de uma minoria. E o Datafolha, um dia antes, tinha divulgado um dado que reforça isso, Alexandre. Porque o Datafolha, um dia antes, tinha divulgado um dado dizendo que 63% dos entrevistados não apoia que haja anistia àqueles que invadiram e depredaram os prédios da República naquele 8 de janeiro e tentaram fazer um golpe. Uma coisa que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pediu naquela manifestação da Avenida Paulista. E aí tem um dado ali nessa pesquisa, só um recorte que eu acho que é importante também, é que 40% dos eleitores do Bolsonaro disseram também que são contra a anistia. É um dado bastante significativo. Então, acho que você somando isso tudo mostra isso, quer dizer, a democracia consolidada no Brasil depois da redemocratização do país em 1985. O fato é que muitos que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro concordam que o que houve em Brasília no 8 de janeiro foi, no mínimo, um grande vandalismo. E não concordam com o que houve nos três poderes. De qualquer maneira, essa pesquisa demonstra um outro dado interessante, Rodolfo, porque se a gente somar os 18% que para eles é indiferente, então eles podem aceitar a ditadura. Somados aos 7% que declaram que querem a ditadura, nós temos aí 25% que coincide muito com o número de apoio do governo do presidente Jair Bolsonaro. 25% a 30% é justamente o número que sempre apoiou o ex-presidente. E está muito dentro desse espectro de pessoas que pensam que a ditadura ou, indiferentemente,
sendo ditadura, não importa para elas que o Brasil dessa maneira seja governado. Agora, um outro ponto interessante que a gente tem que colocar, e aí é fundamental que o governo brasileiro também tenha esse posicionamento, Rodolfo, porque quando a gente vê um país governado pela esquerda, que tem uma população que em sua grande maioria prefere a democracia, o governo também não deve se posicionar com ditaduras, independente de serem ditaduras de esquerda ou de direita. Ditadura é ditadura. Portanto, no momento que a grande maioria do povo brasileiro prefere a democracia, o governo brasileiro tem esse posicionamento, a coerência deve ser também em todo mundo. O governo brasileiro deve ver com um olhar diferente do que tem visto governos como o da Venezuela, de Cuba e de Nicarágua. E isso mostra muito bem, claramente, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi justamente para a Embaixada da Hungria, que é uma ditadura. Portanto, o Bolsonaro está coerente com quem o apoia. A incoerência ainda está acontecendo no governo atual. Que, diga-se de passagem aí, né, o presidente Lula, pela primeira vez, fez críticas ali ao processo eleitoral na Venezuela durante o encontro na semana passada com o presidente da França, Emmanuel Macron, falando ali das suas preocupações ali com a eleição na Venezuela. Enfim, o que se deve sempre apoiar quando se defende a democracia, é que numa democracia se admite que em um determinado momento, como aconteceu em 2018, se eleja um presidente de direita e depois se eleja um presidente de esquerda, e ambos aceitem esse resultado como natural da vontade do povo, da vontade da população. O eleitor, na maioria das vezes, ele não é nem de esquerda nem de direita, e ele faz as suas escolhas, e isso daí se chama alternância de poder, que é uma coisa saudável que aconteça. Isso é democracia. Então, independentemente de como você pense, independentemente do lado em que você esteja no espectro da política, você tem que aceitar a existência do outro lado, a convivência com o outro lado. Isso é democracia, e viva a democracia. E está comprovado, 71% da população prefere a democracia brasileira. Portanto, aqui nós encerramos este conteúdo de hoje, começando uma nova semana, sempre levando para você que está aí do outro lado os bastidores, a análise política, as informações da capital federal. É isso aí, gente. Então, aquele convite de sempre, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com e se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã.